Annyeonghaseyo. Sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje quem está falando agora é a Ellen, do outro lado é a... Elisa. Então, hoje nós vamos falar sobre a série King of the Ring. É uma série que é baseada em romance, comédia e fantasia. Pela TV, ela tem 6 episódios, né? Mas ela pode variar se você for assistir no tablet ou se você for procurar na web, ela pode ter 21 episódios. Mas, assim, eu assisti na TV, então foram 6. É uma série de 2017, uma série que fala sobre a beleza, né? Sobre esse estar bem com você mesmo. É muito legal, essa série mexeu muito comigo, muito interessante. Mas calma aí que já eu chego lá. Vamos para a gente tem Respira, também, respira. não, tá? Tem muitas coisas, são muitas informações, mas a gente tem como, né, a Mona Hee, que é interpretada pela atriz Kim So-gi. Ela é uma estudante de design de moda, mas ela é uma pessoa que está fora dos padrões, segundo ela. Né? Segundo ela, ela não faz parte dos padrões, principalmente porque, como ela trabalha como design de moda, ela tem essa questão, né, de ver sempre modelos e tal. Então, ela olha Uhum. aquilo e ela, né, ela não se vê naquilo. Né? E aí a gente tem o par, né, que é o Park Se-gum, eu acho que é assim, não sei. Ele é interpretado por An Hyo-soo, também não sei se fala assim, mas, né, eu li, É. sabe aquilo que você fala como se lê? É isso. É modelo e design de moda, né? Então ele também trabalha lá. Então ele já é um modelo. Então ele já tem um padrão de beleza lá que é aceito pela sociedade. E aí a gente tem os segundo, né, os amigos lá, que é onde essa moça, porque essa moça, essa série, ela passa por uma transformação aí. Então ela vai se transformar e aí a personagem que vai ser depois é a Kanmira, que é interpretada pela atriz In So Hyun. E tem o amigo de infância da Monan Hee, que é o Do Kyun Suk, que é interpretado pelo... Não, mentira. Esse Do Kyun Suk é de outra série, gente. Peraí, que tem muitas séries aqui. É o Park So-gum, que é o interpretado, que é o par da Monan Hee, ele é o An Hyo-suk, né? Ele é interpretado, esse ator aí. E ele é o modelo que eu falei. E depois a gente tem a Kang Mi-ju, que é Yoon So-hee, essa é a atriz que interpreta esse personagem. Depois a gente tem o Tae-hyo, que é interpretado pelo Kwak Si-hyun. É que são nomes muito difíceis, assim, quando você não está acostumado a falar. E São, aí você vai são. um atrás do outro, aí você fala, Você não gente... sabe se fala si, se fala x, não sabe, né? E quando você ouve eles falando, é outro som, óbvio, né? Porque a gente não, né? Eu não falo coreano, então essa série, ela é baseada, ela foi feita, é um webdrama, ela foi feita para ser usada em tablets e celulares, por isso que ela é muito curtinha, assim, né? Ela foi feita para isso mesmo, então é muito gostosa de ver, você vê muito rapidinho, assim, você senta ali e você fala, caramba, né? Sim. Vou vendo, quando você vê já acabou. Então é muito interessante. E esse webdrama ele fez parte de uma saga que é Tricolor Fantasy da NBC, né? E aí eles lançaram em 2017. Então é uma série que, como eu disse, vai falar sobre beleza, padrão de beleza. E esse moço que eu falei que é modelo e design de moda, ele se apaixonava só pelas meninas bonitas. E uma vez ele foi ser modelo lá e ela desenhou ele, né? E ele lindíssimo, né? E ela ficou apaixonada já quando viu ali Hum. pela beleza. E ele falou assim, nossa, ele não falou nada, mas ela falou assim, nossa, que bonito, e guardou aquele desenho. Só que ele nunca olhou para ela, porque estava fora do padrão do que ele escolhia como padrão de beleza. E aí ela chegou um dia na casa dela muito triste, ela estava, né, não queria mais ela queria um namorado, mas ela estava assim, ah, eu não sou bonita, como que eu vou arrumar alguém bonito também? E aí ela
perguntou para a mãe dela como foi para a mãe dela, porque a mãe dela também, né, dentro do que ela entendia de padrão de beleza, estava fora do padrão de beleza. E o pai dela muito É. bonito. E aí ela falou: mãe, como você conseguiu arrumar um pai, né? Ela não sabe se é fã ou se é hater, né? Da mãe É, dela. da própria mãe. E aí a mãe É, dela, nossa, como assim? E é. aí a mãe dela falou, a mãe dela vendo aquele sofrimento, falou, olha, eu tenho um anel que foi esse anel que ajudou eu a conquistar seu pai. Mas você tem que Uhum, fazer o cara colocar no teu dedo, né? Aí ela falou, mas como uhum. assim? Como que eu vou fazer isso, né? E aí, beleza, aconteceu lá. Eu não quero falar muito, porque senão eu conto a série e vai ficar sem graça, né? Mas o início de tudo foi isso, que é onde ela, com esse colocar de anel no dedo, a gente entende aí que já houve uma mudança de postura, né? Porque ela mudou a postura dela totalmente, porque aí ela começou a se sentir bonita. Ela falou: Nossa, agora eu sou bonita. Aí ela peito para frente, barriga para dentro e andava com postura. E ela agia com segurança. E aí a gente fala assim: Nossa, então quer dizer que não só a beleza, mas a segurança que a gente tem como pessoa no mundo que faz diferença, né? E aí ela começou a ser mais vista. Porque daí todo mundo falou, ué, fulano mudou, né? Tá diferente. E Uhum. inclusive ela começou a ter contato com esse rapaz bonito que ela nunca esperava que fosse ter contato. E da forma como ela era, né? Mas ela se achava, né, assim, que ele via como se fosse outra pessoa, né? E é muito legal a série trazer isso, porque a gente vê que as pessoas estão presas num padrão ainda. E a gente não precisa disso, né? A gente precisa mudar a atitude, ter segurança. Mas como que a gente faz para ter essa segurança, né? Onde a gente Vivendo. busca isso, se a gente exatamente vivendo as experiências? Ai, ai. Eu, eu tive vários incômodos com essa série. E o primeiro que eu tive foi como que ele se aproximou dela e até ficou junto com ela. Eu acho que sem. Acho que a gente vai dar spoilers aqui, não vai ter como. Porque senão a gente não vai entrar na profundidade do que a gente sentiu, ou falando por mim, do que eu senti, dos insights grandes que eu tive e achava que já tinha resolvido. Vai lá, lembra daquela situação novamente. Eu fiquei muito incomodada porque é, quando apareciam os dois na versão dela, aparecia a atriz e o ator, protagonistas. Mas quando aparecia ele, lembrando da situação, aparecia o protagonista e a imagem, a outra atriz que aparecia para ele, porque até então esse anel faz com que a pessoa que gosta vai enxergar aquela pessoa que ele gosta, não exatamente a pessoa que está com o anel. Então isso me incomodou muito, mas muito mesmo. Aí fez questionar essa questão de máscara. Que máscara que a gente coloca, que personalidade, não sei se seria personalidade ou que papel, vamos falar em papel. Que papel que eu me coloco para parecer uma coisa que eu não sou. Ou para ser Para que aceito, né? para que as outras pessoas possam me aceitar ou me receber naquele lugar ou me ver de uma certa maneira. E aí, para a gente, vem a questão do corpo de novo, né? Eu mesma passei por um período de que eu, com exercício, alimentação melhor, mais restrita durante um tempo, consegui emagrecer muitos quilos. E acabou que eu engordei de novo. Então, eu tô nessa questão. Se não for para me aceitar agora, pode ser que, se eu não me aceito do jeito que eu tô agora, posso passar por esse processo de novo e vai que depois eu recupero tudo de novo, porque a vida vai continuar me colocando nesse lugar. Ou se aceita agora como você tá, e aí você faz uma escolha mais ainda consciente, se
puder, 100% consciente de que você quer aquele corpo um pouco mais leve, ah, mais leve, acho que é a melhor palavra, porque curvas eu tenho, não vou diminuir as curvas, ou não vou deixar de ter curvas, porque é o formato do meu corpo. Ele pode ser curvas mais leves, vamos usar essa palavra. Então, se eu não me aceito agora, e outra questão que essa série me trouxe foi de relacionamento, de que é algo que eu quero, que eu desejo, só que se eu não me colocar à mostra, se eu não ir atrás, ou se eu não, né, buscar, me colocar disponível para conhecer outras pessoas, seja como for, a gente sabe que hoje tem várias maneiras, inclusive fáceis, né? Só pegar o celular, você pode conhecer pessoas, mas do jeito que eu estou, porque senão eu vou ficar nessa, não, vou fazer isso primeiro, vou emagrecer, ou vou fazer exercício, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu vou ficar postergando um sofrimento, porque agora tá muito claro na minha cabeça que eu posso continuar sofrendo por causa disso, ou deixando de viver experiências por essa escolha. Porque o que eu percebi, que até falei para Ellen, né, num áudio que eu mandei, que foi isso. Eu tava. Substituí algo real por algo virtual, que seja as séries. Aí você fica vendo os relacionamentos lá das pessoas que são selecionadas mais belas ou mais magras ou mais gordas, depende do papel, mas são aquelas escolhas, são as pessoas provavelmente ou mais bonitas ou não sei, né? Vai depender aí do padrão do país que faz aquele filme, aquela série, etc. Vou continuar vivendo isso até quanto tempo? Até quando, né? Em vez de, não, peraí, vou encarar meu corpo como está e ver o que acontece. Pode dar certo, pode não dar, mas se eu não fizer esse movimento, quem vai fazer por mim? Igual a gente falou no episódio passado. Exatamente isso. Mas a série, eu acho que ela traz muito esses incômodos e eu fiquei muito, teve muitas coisas que me lembrou muito da minha adolescência. Mas ela traz uma coisa, você falando disso, até quando eu vou ficar assim, né? Postergando algo, né? Trocando um pelo outro, que foi o que a mãe dela acho que percebeu nisso, né? Ela falou: poxa, minha filha não sai disso, né? Então eu vou Hum, inventar aqui uma história para ela e aí vamos ver. E aí você vê que ela mudou de atitude, mas quem fez? Não foi a mãe, né? A mãe só deu um empurrão ali para ela, né? Só contou uma história, falou: foi assim, assim, assado. E ela foi tomar atitude, aí ela já se encheu de segurança, né? Então foi ela mesmo, foi do jeito que ela estava, só que na cabeça dela, que aí a gente é onde a gente cria essas ilusões, né? A hum. gente põe na cabeça que a gente é uma outra coisa, né? No caso ali, a ilusão foi boa, entre aspas. Eu fico meio assim, porque aí você vê o cara, ele tinha um padrão de beleza na cabeça dele. Então, Hum. a transformação que foi esse ponto que você falou que incomodava muito. Então, quando ele via, era a moça bonita, né? Então, era o padrão que ele tinha na cabeça. O padrão de beleza Aham. para ele é aquele, né? E tá tudo bem, porque era ele, era assim, não sei o quê. Mas conforme ele foi passando ali tudo aquilo, que ele foi percebendo algumas coisas, ele falou, ué, não é só a beleza que conta. Ele foi percebendo algo assim mesmo, ele ainda não tendo, sei lá, tomado consciência, mas ele sentia aquilo que tinha alguma coisa diferente, né? E foi muito, e isso traz muito aquele episódio da maçã, né? E isso Hum. foi para mim foi o que mais mexeu, assim, que foi quando eu falei em um dos episódios do Dora, eu falei assim, agora eu vou te bater, né? A gente comentou algo assim, eu falei, agora eu vou te bater, Elisa, porque naquele eu chorei, nessa cena. Que ela foi lá escolher as maçãs, ele falou, já que você foi minha amiga, que você está me ajudando a conquistar outra pessoa, que mal sabia ele que era a mesma, mas ele foi lá, falou, eu vou te dar maçãs. E eles vão escolher as maçãs. Aí ele começa a escolher as mais bonitas. E ela fala, Hum. nossa, nem isso você sabe fazer direito, né? Aí ela foi escolher as maçãs. E ela começa a pegar aquelas que estão marcadas, as que não estão tão bonitas, que têm alguma deformidade. E aí ele fala, nossa, mas você está pegando as feias. Ele falou, essas são as mais doces.
né? Sim. E isso mexe assim muito, porque você fala assim, poxa, eu escolho os legumes que estão assim nessa condição, porque eu falo, ninguém vai pegar. E eles não estão estragados, né? Eles não Uhum. estão, eles estão em perfeito estado, só que tem um machucadinho. E a gente faz isso com as pessoas, né? Então, por isso que mexeu muito comigo, porque eu falei assim, eu já passei muito por isso na adolescência, mas por uma ilusão da minha cabeça, que é isso que a gente está falando agora. A gente fica falando, ah, não, é porque eu crio um padrão, eu já falei no episódio anterior, né? Eu crio um padrão de beleza na minha cabeça do qual eu mesma não faço parte. Então, assim, como assim? E aí eu fico adiando as coisas, né? Eu fico empurrando para lá porque eu não faço parte, então eu deixo de conhecer pessoas. Eu fiz muito isso na adolescência. Eu deixo de conhecer pessoas interessantes porque eu me coloquei num lugar de não estar apta para nada, né? Mas é porque eu não me aceito. Então eu não vou em lugar, não vou porque tem que pôr uma roupa e eu não tenho corpo para isso. Como assim? Você tem o corpo, né? Mas aí é uma questão de trabalhar a cabeça da gente mesmo, né? Igual você está agora, você falando isso, né? Eu não vou mais fazer isso, eu vou me aceitar como eu sou e eu vou buscar todas as formas de resolver isso comigo agora, É, né? Quando a gente fala assim, agora eu não vou mais esperar, né? Não tem mais como esperar, eu não tenho por que esperar, né? Eu sou assim, né? E eu sou bonita como eu sou, igual ela fez com as maçãs. E aí ela trouxe, e quando ele foi experimentar, ele falou: Nossa, realmente são as mais doces, né? Mas ninguém ia levar. E aí a mulher da banca até fala para ela assim: Nossa, já que você levou essas que ninguém compra, eu vou te dar mais algumas. Aí ela falou: Não, o preço delas é igual das boas. Se você hum, me der a mais, quer dizer que você está desvalorizando essas. E eu não quero, elas têm o valor delas. Então, isso assim, olha, eu falo agora, meu coração vibra, porque realmente as pessoas têm os seus valores, né? A gente não está exato. querendo aqui falar que o feio, o bonito, não é isso, mas é o valor de cada pessoa, né? O valor dela, né? Não por isso ou por aquilo, por ter dinheiro ou por não ter, né? Por ser gordo, por ser magro. Não, como que é aquela pessoa, qual o valor dela, né? O que que ela É, tem? me vem, Isso não é o preço da pessoa, é o valor que você está falando, é valor, valor, valor. O que que é valor? É algo que, o meu interessante ponto de vista é você se reconhecer e ver que você é mais uma pessoa igual todas as outras, nem maior nem menor, e que você não pode contar com aquilo que você não sabe se é. Na verdade, nada é permanente, tudo é impermanente. Então, a gente não pode confiar no outro o tanto que a gente confiaria em nós, em mim. Só que a gente aprendeu, parece que confiar, às vezes a gente confia mais no outro do que na gente mesmo. o parecer do outro é mais, né? Valida mais a gente, né? E não é, né? É, e aí vem aquele assunto que a gente falou semana passada de ah, quando eu sou bebê, eu preciso, é diferente, é preciso do apoio, da segurança, do suporte de pessoas externas. Mas existe uma fase da vida que você não precisa mais disso. Você pode tomar suas próprias atitudes, fazer suas próprias escolhas. E é nessa hora que você vai realmente aprender a confiar em você e se permitir experimentar coisas. E também a gente não está falando que a gente precisa fazer coisas. Ah, bom, ela está falando lá e tal, mas se a gente não se sente seguro de alguma maneira em fazer, experimentar tal coisa, não tem que fazer também. Vai da sua vontade. Eu estou me propondo a fazer coisas que eu não estou tão acostumada, porque não me sentia segura, não me sentia aceita por mim. Agora eu vejo que eu estou disposta e está muito claro na minha mente
e no meu coração também de que eu não vou, posso continuar num lugar de mais tristeza se eu continuar vendo em vez de fazendo, Uhum. não importa o quê. Colocar ação, né? É, e vem aquela coisa do incômodo, da raiva. Poxa, por que que eu tô chorando de raiva aqui, sendo que eu posso pegar meu celular e fazer alguma coisa rapidinho ali e começar a movimentar essa energia que tá mostrando esse grande incômodo? Ah, essa série também me trouxe a questão de não pôr para fora o que tá sentindo. Porque daí eu lembrei de uma vez também na adolescência, praticamente adulta entre aspas, né? Tipo 18, 19, 20, aquela idade ali. É, de gostar da pessoa, aí alguém pergunta assim, mas você gosta dessa pessoa? Aí eu falei, não. Aí essa outra pessoa que me perguntou começou a namorar aquela pessoa que eu gostava. Mas É. eu falei alguma coisa? Eu não falei nada, eu falei, não, não gosto, não tô Mas afim. depois ficou cheia de raiva, né? Exatamente, muita raiva. Na época eu escutava Evanescence, é uma música mais para fechado, mais deprê, digamos assim, Também. mais introspectiva, e ficava lá cantando essas músicas, curtindo essa coisa que eu não falei e que talvez se eu tivesse falado, Teria tomado outro rumo, né? mas a Mas, importância da gente colocar a voz para aquilo que é importante para a gente, não se calar pelo outro para aquilo que é importante para você. Então, eu estou falando importante aqui, porque a Ellen de repente fala: Elisa, vamos dar uma volta no shopping. Aí eu falo: ah, vou, mas na verdade eu não quero ir. Mas se aquilo não vai me incomodar tanto, de repente, para fazer um agrado, tá, eu vou dar uma voltinha, beleza. Não é, é importante, mas assim, não é algo grave, né? Não vai criar um trauma na minha vida. Mas se é algo que vai, de repente, te afetar muito emocionalmente, aquilo é importante para você. Então, aí lá você fala: não, poxa, eu gosto dessa pessoa, não gosto dessa pessoa. Quero mas, aí, fazer isso, não quero fazer isso. mas entra essa questão do valor, Elisa, que a É, gente está falando. O nosso valor, qual que é? E aí a gente não sabe, né? Se a gente não sabe o nosso valor, então, por exemplo, se perguntaram para você, aí de uma certa forma você já tinha percebido que essa pessoa também estava interessada na mesma pessoa. E aí você sim, falou, ah, não, né? Eu acho que vai. Você deu mais valor para aquela outra pessoa do que para você. Então era melhor você sim, falar que não, mas a outra tinha mais valor. Então aí é essa questão do nosso valor. Eu lembrei é. muito de uma situação aqui. Para quem não sabe, eu também sou artesã, né? E também faço bolos. Eu tenho uns dons aí, gente, mas que eu não aceitava também, né? Porque para mim tinha, né? Esse aí no outro episódio, numa outra série que a gente for falar, a gente fala sobre isso. Mas eu lembrei de uma situação que eu vivi assim. Eu estava fazendo bolo para entregar. E aí me veio muito essa questão do valor, porque eu tinha falado para a pessoa que era X, e a pessoa, nossa, mas não dá desconto, e aquilo me gerou uma raiva. E eu falei, gente, Hum. mas já está um preço justo, né? Por que que a pessoa. E aí eu comecei a pensar assim: eu fico aqui mexendo tantas horas no fogão, o recheio, tenho que ficar em pé fazendo a cobertura, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e pensando naquilo, não enquanto estava fazendo, tá, gente? Porque senão já viu, né? Como que ia sair esse bolo? Mas eu comecei a pensar, eu fui dormir pensando nessas coisas. E aí eu falei assim, mas poxa vida, o valor é esse, você não tem que dar desconto nenhum, por quê? O seu valor é esse, você que sabe o tempo que você gasta mexendo o recheio, você que sabe o tempo que você fica em pé, então o valor é seu.
A outra pessoa, ela não está vendo tudo isso, então não adianta você ficar aí reclamando. E eu falei, nossa, tá bom, não vou, né? Mas é legal para mim, porque trouxe um entendimento. Então, quando a pessoa vem falar o valor é X. É a mesma coisa com as terapias, né? A gente tem, quem é terapeuta holístico sofre muito disso, né? De colocar valor nas coisas. Alguns não, mas a maioria sofre por um coletivo de que tudo tem que ser de graça e a gente carrega Hum, isso, né? Mas a gente vem trabalhando também. Mas a gente vai colocar um valor, a pessoa, ah, mas é muito caro. Mas qual a prioridade dela? Ela comprar a bolsa de marca ou ela pagar uma terapia para ela se melhorar? Então, aí hum, você sabe do seu valor, você vai colocar o valor da sua terapia, do seu produto, da sua pessoa no mercado, do seu valor ali para as pessoas. E elas não sabem o que você passa. Então, você que sabe. E isso, dessa questão do bolo, foi muito legal para eu entender essa questão de valor. Porque daí o fulano vem falar, é isso, né? Que aí traz muito essa questão que você trouxe, ah, mas eu gosto, mas eu vou ficar quieto porque o outro parece que, né, ele vai gostar mais do outro. Como assim? Você não sabe se ele ia gostar mais da outra ou ia gostar de você. A gente não sabe, mas a gente cria algo porque a gente não se aceita, a gente não tem esse valor ainda definido, né, para a gente mesmo. Então a gente fica com medo, acho que o medo de receber um não, né? E o que que tem receber um não, né? hum, Normal. Só que a gente ainda, né, tem por essa questão de corpo físico, né, de não estar dentro de um padrão, de não ter a beleza, né, que os outros acham que, né, alguém falou que era hum, aquela que era a beleza que tinha que ser, né, que a gente não sabe quem foi, mas alguém disse que era, e a gente não se acha dentro de tudo isso, aí a gente acha que o nosso valor não vale, né? E aí a uhum. gente, mas até um momento que a gente fala, chega, né? Que é essa fase que você está vivendo agora, que você está falando, né? De eu vou fazer mesmo que seja um pouquinho por dia, mas eu vou fazer, né? Eu vou É, transformar isso em ação e vou melhorar, né? A cada dia, que é o que essa série traz para gente, né? Desses valores aí, dessa questão de como você é no mundo. E no final da série ela reflete sobre isso e ela fala, não vale a pena eu ser quem eu não sou, porque ela tinha que ficar, né, andando de lá para cá, fazendo uma coisa, fazendo outra, e era dá muito mais desgastante. trabalho. Dá muito mais trabalho, né? Você querer ser algo que você não é, né? É E cansativo. são, é isso, cansa, cansa, desgasta, e você é como você se alimentar de outras fontes que não você mesmo. Exatamente. Porque a gente começa, tudo que os outros falam, a gente começa a absorver. Né? Eu lembro que na É. adolescência falava assim, ah, você vai, uma vizinha até falava assim para mim, ah, você vai ficar igual fulano de tal, porque fulano de tal era bem gordinha, Hum, e ela falava assim, ah, se você não se cuidar, você vai ficar igual. E aí eu carregava aquilo, porque realmente eu não tinha o meu valor assim para mim, né? Tudo que falavam. Aí o outro falava assim: "Ah, você não dança. Você parece um, você é dura. Você não dança hum, nada". E eu parei de dançar. Eu não dançava. Eu falei, e é uma coisa que eu gosto, eu não sei dançar, mas hum. eu gosto de me expressar, né? Quando você ouve uma música, você se expressar dançando, independente se você sabe os passos ou não, mas é gostoso você se deixar fluir, né? E aí eu parei Sim, com isso. Então, você deixar de ser você é muito cansativo, cansa demais, né? O quanto que a gente carrega algo que não é para a gente carregar e fica carregando pesos e pesos, né? O quanto isso é, pode se tornar mais leve, que foi o que você falou, né? Quanto isso fica mais leve para mim, né? O é quanto a gente pode deixar essa vida, essa experiência mais leve, sendo quem eu sou. É assim, essa é a mais resposta. simples, mais leve, mais satisfatório. Ah, duas coisas que me veio, uma até tinha preparado aqui, que é a questão da comparação, que você acabou de dar exemplos aí. Pô, se você não fizer isso, você vai ficar igual fulano de tal. Ah, mas porque você não mexe, você não dança igual o pessoal do BTS, você é dura, você não sabe dançar. E aí você manda a pessoa, foda-se você, falaremos palavrão nesse podcast, tá?
Já deixo liberto, liberado e solto aqui. Tava até porque somos maiores de idade. Em algumas áreas estamos crescendo, sim, em outras somos Já adultos. somos adultas em umas áreas. É, então, em vez de mandar, né, para a pessoa ir fazer outra coisa, a gente se comparou e aí a gente colocou nas caixas que já foram faladas nos grupos e as transferências feitas, etc. Mas acho que a mais importante para falar é aquela voz que deu recado para mim, que deu recado para Ellen, esses insights podem ser chamados assim também, consciências, como se alguém dentro de mim falasse assim: ah, poxa, você vai ficar mais quanto tempo vendo em vez de fazer o movimento e ir lá viver? E aí, e para Ellen, pô, quanto mais tempo você vai se desvalorizar, se desprecificar, se é que existe essa palavra, no lugar de colocar o preço que você deseja, porque você sabe quanto custou os ingredientes, o tempo que você ficou em pé, o tempo que você ficou, como dizem, com a barriga no A fogão. barriga do fogão. A expressão das nossas de pessoas mais velhas um pouco e idade, ou melhor, com mais idade. A velhice, eu acho Uma que está na sabedoria. cabeça. A velhice no sentido negativo, tá? É Mas eu acho interessante que ponto de vista. tá falando disso, né? De você sempre tá bonito, né? Então a velhice fica É, no negativo. é. E de que só as pessoas jovens, digamos assim, com a pele, né, naturalmente esticada, são as mais bonitas, que não existe beleza nas pessoas mais com mais idade, com rugas, com começo de rugas, com fio de cabelo branco. A gente quer trazer a mensagem de que primeiro é importante se autoconhecer, Uhum. olhar para Muito. essas coisas que irritam, olhar para as raivas, olhar para os choros, para as tristezas e se perguntar por quê? E se tiver a possibilidade, como isso aconteceu? Quando isso começou na minha vida? E isso a gente consegue consigo mesmo. Se você se perguntar, a resposta vem. Mas se você está no começo desse processo, pode contar aqui com a gente, com psicólogos, psicanalistas, terapêuticas, médicos, se for o caso, de coisas físicas, dores, enfim. Segundo, você resolver tomar a iniciativa de ser você mesmo e ligar um grande foda-se mesmo porque os outros vão pensar, o que, que os outros vão achar. Virar o adulto que a gente é e bancar as consequências para as nossas escolhas como adulto. Só assim a gente vai poder viver num mundo mais justo, porque daí cada um vai saber do seu valor, cada um vai se dar a importância, vai reconhecer que, poxa, eu tô aqui, eu existo, por que que eu vou viver uma vida de merda, né? Por que que eu vou deixar de fazer coisas porque eu acho que eu não tenho corpo para isso, ou porque eu não sei me mexer direito, ou porque eu nunca fiz, então posso fazer errado? Pô, quanta vida a gente está deixando de viver nessas várias interrogações aí mentais. E eu já fiz, tem coisas que eu ainda faço, né, em relação a isso, de, poxa, não, depois eu faço, depois eu tomo iniciativa. A gente tá, eu tô no processo. Eu acho que é cada um buscar o que é bom para você, porque às vezes você está nesse processo, você pode até falar para o outro, olha, eu estou fazendo isso e isso, mas para o outro, às vezes, ele vai fazer igual você e não vai ser igual. Vai falar, não, É. para mim isso, né? Às vezes eu tenho assim uma caminhada aí nesse mundo do energético espiritual já tem uns 10 anos.
Mas eu tinha muito essa questão dos diplomas, né? Então, eu fiz alguns cursos e tal, mas para mim, sabe quando não. Você tem a vontade do conhecimento, só que você conhece muito pela prática. E a vida é exatamente isso, é você praticar, só que a gente não pratica, não vive, não tem as experiências, porque fica nesses questionamentos que você falou da mente, e, né, e fica esperando falar, mas se eu falar para as pessoas que eu faço isso, elas vão falar que você não tem diploma, que você não pode isso, você não pode aquilo, e não sei o que. Eu falei, mas gente, Hum, eu tenho a experiência, o que que tem eu trocar, que é isso que o Dora é muito importante para mim nesse sentido, porque eu estou falando sobre as coisas que eu vivencio. E aí, se quem ouvir achar que é legal, também pode usar o conhecimento, e ou então ela vai falar assim: nossa, a gente pode pegar isso que a Elise e Kellen estão falando aqui, eu posso pegar isso aqui e usar do meu jeito aqui, mas eu gostei do que elas disseram. Não precisa copiar, mas você pode ter um caminho. E o Dora uhum, traz isso, né, da gente. Porque quando você fala assim, eu assisto doramas, as pessoas já, né, algumas já falam, nossa, você ficou o dia inteiro à toa, sem fazer nada, só vendo dorama. Só que pra gente, olha o tanto de coisa que trouxe isso. É uma diversão? Sim, com certeza. Mas isso desperta na gente que já vem conhecendo esse mundo energético, espiritual há um tempo, desperta coisas que trazem esses insights que a gente está falando aqui, né? Essa palavra, essa voz na cabeça que fala assim, olha, você poderia estar fazendo diferente se você realmente fosse quem você é, se o seu valor tivesse realmente, né? E aí a gente começa a estudar mais sobre aquilo, vai buscar conhecimento daquilo para trazer para outras pessoas também. E se as pessoas quiserem, tudo bem, se não, tudo bem também. Mas eu estou experienciando a vida, eu não estou esperando nada, porque senão acontece aquilo, é, né? Eu espero a vida passar, mas e aí, né? Eu não fiz, porque falaram que eu sou velha demais para isso, né? Não, não tem isso, né? Agora que eu ganhei consciência, então agora que eu vou começar a viver, tá tudo bem, né? Então eu vou ficando por aqui, gente, senão vocês sabem que, né, as pessoas gostam de falar. Então, até mais, é, até a próxima semana, um beijo para vocês, curtam a gente nas redes sociais, conteúdo gratuito e fiquem bem. Até mais, Doratingos. até a próxima semana. E ó, essa semana eu li assim, a gente não é chama que acende e acaba iluminando os outros. Essa chama pode apagar. A gente é o sol, tá bom? Então vamos ser sóis. Até semana que vem. Até.